Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Que Deus vos abençoe. Aqui quem vos fala é o irmão Adriel, professor de escola dominical e coordenador. Estamos estudando o segundo trimestre da Revista dos Jovens. Hoje com a sua terceira lição, esse trimestre que tem por título O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição que vamos tratar hoje é a lição de número 3, que tem por título Divisões na Igreja. O texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, que está escrito o seguinte: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? A síntese do texto, que seria a nossa verdade prática, se encontra, ele diz o seguinte, a nossa lição: as divisões e partidarismo demonstravam a imaturidade espiritual dos membros da igreja de Corinto. A lição tem 3 objetivos que vamos buscar alcançá-los durante esse nosso estudo da terceira lição da classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical, revista essa escrita pelo nosso pastor Natalino das Neves e publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Os objetivos dessa lição são os seguintes: ressaltar os prejuízos que as dissensões causam na igreja, mostrar que na igreja de Corinto havia partidarismo e advertir a respeito dos perigos das divisões na igreja. O texto bíblico utilizado pelo nosso escritor se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, até o versículo 17. Amém? Depois os irmãos que quiserem nos acompanhar, podem fazer essa leitura. Como eu já venho falando, é importante você estudar todo o primeiro livro de Coríntios, para que quando você voltar para esse estudo, você possa já estar familiarizado com o tema. Mas do que vai tratar a nossa terceira lição dos jovens? Veja, nós vemos tratando da primeira lição sobre um contexto histórico, né? Nós fizemos uma abertura de trimestre falando sobre a questão histórica, geográfica, a origem da igreja. Na nossa segunda lição, que encontra aqui no canal também, nós temos as ações de graça pela igreja de Corinto, que é quando Paulo vai se apresentar à igreja, é quando ele vai saudar os irmãos e vai se congratular por eles estarem desenvolvendo os dons, né? Só na lição 6 é que ele vai tratar especificamente dessa questão dos dons. E chegamos à nossa lição 3, divisões na igreja. É importante a gente entender uma coisa logo para início de aula, que as divisões na igreja, ela quebra com a primazia de uma característica essencial na igreja, que é o amor fraternal, que é a harmonia. Quando se quebra a harmonia, quando se quebra esse amor fraternal, a gente deixa de cumprir os princípios pregados por Cristo, em que todos nós, assim como diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que todos os irmãos vivam em união. Então, nessa lição que trata sobre as divisões na igreja, aqui vai se quebrar. Se você tiver a lição, você vai ver que o símbolo, né, que ele coloca é uma corda, né, quebrando no último fio, mostrando que está no limite de que haja uma falência, vamos dizer assim, daquela igreja. São 3 grandes tópicos, como é o padrão, e vamos começar a tratar do primeiro, que fala das dissensões e os seus prejuízos para a igreja. Primeiro subtópico: uma exortação para não causar dissensões. Antes de nós entrarmos nesse tópico, é bom a gente ler o versículo, que é bem conhecido dos irmãos. Hoje nós vamos fazer várias leituras, principalmente no livro de Provérbios. E vamos tratar do primeiro, que vai estar lá em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 19. Né? A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, é um versículo bem conhecido dos irmãos, né? Da leitura já bem apresentada para todos nós, que está lá em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Esses versículos, eles são encabeçados como código moral na Bíblia,
Ok? Assim nos diz a palavra de Deus. Antes de entrarmos propriamente nas dissensões, olha só o que diz a palavra de Deus. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas Deus aborrece, e uma ele abomina. Versículo 17, ele vai falar das 6 coisas que aborrece. Começa no 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, os pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a última que a alma do Senhor abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. Algo abominável é algo não aceitável, é algo totalmente desprezível, é algo totalmente reprovável. E a nossa lição ela vai tratar exatamente sobre as dissensões e os seus prejuízos para a igreja, nosso primeiro grande tópico. Se são dissensões, são provocadas, são geradas por contendas. E o nosso versículo introdutório desse estudo já nos demonstra que essas contendas, por si só, o Senhor abomina. Ele no primeiro subtópico, no meio, ele vai falar o seguinte: como fundador da igreja de Corinto, devia ser muito duro para o apóstolo exortar aquelas ovelhas, mas era necessário ele o fazer com amor e firmeza. É muito fácil estar com as pessoas em momentos de alegria. É muito fácil quando você é um líder que promove, que traz alegria, que traz descontração, que traz bons conselhos, conselhos que confortam, conselhos que nos animam, que nos levantam. Mas é muito difícil para a liderança, muitas vezes, exortar, ser duro, ser firme. E Paulo, por ser fundador daquela congregação, ele se via na necessidade de fazer isso. Não é uma tarefa agradável e poucas pessoas se propõem a fazer. Muitas vezes temos líderes que eles preferem tentar levar na conversa, quando na verdade muitas vezes é necessário uma forma mais incisiva, vamos assim dizer, para tratar com o problema. E Paulo ele era motivado a fazer isso por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era importante que se voltasse ao primeiro amor, que se voltasse a entender que o foco principal deveria ser a mensagem da cruz. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus ama ele castiga quem ele ama. Bom é o pai que repreende o seu filho. Então, é necessário muitas vezes exortar, é necessário muitas vezes vir com uma palavra um pouco mais firme, para que no futuro a gente não venha perder um irmão, um amigo, levados pelos caminhos que a vida tem apresentado para ele, que se for levado no riso e no abraço, talvez ele não sinta o perigo daquilo que está por vir. E Paulo ele se viu naquela necessidade de exortar aqueles irmãos. Mas a lição vai dizer que antes de exortar os irmãos, primeiramente Paulo toma uma atitude humilde. Em momento algum ele age de forma autoritária. Veja, ele vai iniciar a sua frase no versículo 10 com a palavra rogo-vos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eles pedem que os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, possam ouvi-lo, e receber os seus conselhos. A lição vai nos dizer que ele não, em momento algum, ele agiu de forma autoritária. As pessoas muitas vezes não sabem diferenciar falar firme, falar com autoridade e falar com autoritarismo. São coisas totalmente diferentes. Você pode falar com uma pessoa de forma com autoridade, sem ser autoritária. As pessoas acham que falar com autoridade é falar com braveza de voz, é falar com voz alteada, é falar com gestos bruscos, movimentos rápidos, quando na verdade você tem que estar debaixo de autoridade. E nesse caso aqui, Paulo estava debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então não confundamos a autoridade com autoritarismo. Tem um versículo que fala sobre essa questão de falar com doçura, falar com sabedoria, saber falar. Provérbios capítulo 25, versículo 11, vai nos falar sobre isso. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Ele vai nos dizer o seguinte: como maçãs de ouro
em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como maçãs de ouro em salvas de prata, bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Que versículo maravilhoso, que ensino maravilhoso. Momento certo de falar, forma certa de falar. Devemos ter cuidado quando for lidar em exortar ou aconselhar alguém. Não é com dureza, não é com rispidez. Eu sei que às vezes pode parecer que você esteja envolvido na situação e queira agir com dureza, com firmeza, e acaba, talvez, em vez de aproximar e consertar, você vai estar afastando aquela pessoa. Então devemos, principalmente com aqueles que temos mais proximidade, intimidade para falar, usar de sabedoria, doçura, brandura, e em momento certo, oportuno, porque há momentos para falar e há momentos para calar. Todos nós sabemos que se em determinados momentos viéssemos a falar aquilo que estávamos pensando, que ao nosso ver era bom, talvez na forma como fôssemos falar não fosse trazer benefício algum. Então respira, espera, sabe aquela contagem de 1 a 10? Pronto. Espera o momento certo e deixa Deus te usar, e usa das palavras corretas para que aquela pessoa possa ver em você um conselheiro e não um fustigador, alguém que esteja apenas querendo ser melhor do que você, quando na verdade você quer o bem daquela pessoa. Então Paulo, ele rogava para que aqueles irmãos em Corinto os ouvissem pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Se você observar a leitura de 1 Coríntios a partir do versículo 10 até o versículo 20, Paulo vai falar o nome de Jesus Cristo 10 vezes. 10 vezes. Mostrando que Cristo é que deve estar acima e no centro de nossas vidas. O segundo tópico fala: as dissensões prejudicavam a unidade da igreja. O apóstolo havia ensinado aos coríntios um modelo de vida das primeiras igrejas cristãs, que é o modelo marcado pelo amor fraternal. Aquilo que eu disse no começo, era o que estava por um fio. No entanto, a igreja de Corinto era nova e seus membros ainda estavam acostumados com os modelos das sociedades que ali viviam. A gente falou na primeira lição, se você não assistiu, procure a primeira lição, que fala sobre como a igreja de Corinto tem um mapa bem legal lá, que a gente consegue contextualizar e apresentar para vós espectadores, como a igreja de Corinto estava envolvida em uma situação basicamente econômica e muito heterogênea. E essas pessoas, como era uma sociedade basicamente econômica, ela valorizava muito a ambição, os títulos, os cargos, as posições. E algumas dessas pessoas estavam querendo trazer isso para dentro da igreja, né? Valorizando as pessoas de classes mais ricas e desvalorizando aqueles menos abastados, né? Que seriam os gentios, que seriam aqueles escravos, né? Aqueles trabalhadores daqueles dois portos que ali tinham na cidade de Corinto. O que Paulo estava buscando desenvolver nos seus leitores era o quê? O retorno à harmonia. Tem um versículo que é em 1 Coríntios, capítulo 12, acho que eu já deixei marcado aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14, que vai falar sobre essa harmonia, que é preciso hoje, assim como os irmãos de Coríntios, entendermos. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Veja, não tem como eu andar para frente e olhar para o lado. Há uma desarmonia, vai provocar um acidente. Não tem como eu andar para trás e olhar para frente, vai provocar um acidente. Então temos que trabalhar em harmonia. Com harmonia tudo consegue prosperar. Com harmonia tudo consegue andar bem. Voltando novamente ao Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O terceiro tópico vai falar que Paulo identifica a fonte de suas informações.
ele vai dizer o seguinte: geralmente as pessoas não gostam de expor os problemas enfrentados na igreja e erroneamente preferem escondê-los e fingir que não vê as contendas e as divisões. É um erro. É um erro tentar jogar o problema para debaixo do tapete, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais como esconder. Então, nesse momento, pode ser que você não consiga agir com sobriedade, com equilíbrio, com temperança. Então, na hora que surgir um problema, enfrente esse problema. Na hora que surgir uma dificuldade, enfrente essa dificuldade. Você precisa corrigir aquilo que ficou para trás, as dissensões, os problemas, às vezes, até por uma simples palavra, por um simples gesto, gerou uma dissensão entre você e alguém ou o seu grupo. Então não é bom alimentarmos e guardarmos contenda, fazer a seguinte expressão, né, que todos nós conhecemos: ouvido e olhos de mercador. É preciso que nós possamos colocar em pratos limpos, chegar para a pessoa e dizer: olha, é assim, assim, assim. E buscar, não é só desabafar, mas é buscar resolver. Né? É preciso tratar esse assunto com seriedade. Né? É preciso contornar a situação de forma que todos possam ficar em uma só harmonia. Principalmente quando estamos dentro de um corpo cristão. Né? Se há dissensões, se há divisões, automaticamente vai gerar crises, vão gerar grupos, vão gerar burburinhos. E o Espírito Santo de Deus não trabalha com intrigas, não trabalha com dissensões. Precisamos ser, como foi feita a leitura em 1 Coríntios 12, de 12 ao 14, vivemos como um só corpo. O que a mão sente, a cabeça sente. O que a cabeça pensa, a mão reage. Precisamos estar unidos, irmãos. Principalmente nesses dias atuais, em que estamos em crise, e que temos visto, né, partidarismo político por alguns grupos, também partidarismo religioso dentro da igreja. Precisamos nos unir. Amém? Continuando, no final do tópico ele vai dizer o seguinte: há uma grande diferença quando alguém comunica algum erro à liderança da igreja por inveja ou para prejudicar alguém desejando o seu mal e não o seu arrependimento. Muitas vezes a pessoa se sente motivada em procurar o pastor, a liderança, para comunicar algo que está acontecendo com A ou B, não para querer que aquele irmão seja edificado, corrigido, mas para prejudicá-lo, às vezes tirar ele de alguma posição que você deseja ocupar. Você, meu telespectador, não, você que eu digo, lá fora, porque aqui só tem crente salvo, batizado e limpo no Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas conhecemos sempre alguém que gosta de fazer uma fofoca, porque isso aqui é fofoca. Essa parte aqui que fala desejando o seu mal e não o seu arrependimento é fofoca. Tem um versículo aqui que está em Efésios capítulo 4, versículo 29, eu deixei aqui no computador para a gente ter uma dar tempo, que diz o seguinte, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quer dizer, para que os outros não se irritem, mas para que os outros entendam que o que você está realmente almejando é o bem daquele grupo, daquele líder, daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. Amém? Porque no momento em que você faz a fofoca, você está gerando palavra torpe, né? Você está gerando mais contenda e desconforto até para quem ouve. Então, tenhamos esse tipo de motivação ao buscarmos exortar ou apresentar o problema a alguém. O segundo grande subtópico da lição fala o partidarismo na igreja. Ele vai tratar a partir do versículo 12 do capítulo 1 e o versículo 12. O tratamento inadequado acerca das diferenças de opiniões. Na lição ele diz o seguinte: a maioria dos membros da igreja de Corinto havia perdido a percepção de que Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Tudo indica também que eles não tinham habilidades para lidar com opiniões diferentes. Não tinham habilidade para lidar com opiniões diferentes.
Se nós estivermos focados em Cristo, se nós estivermos voltados com o olhar para o alvo, que é Cristo, sigamos e prossigamos. Veja o que a palavra diz. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Juntos, sigamos. Nós. Não diga sigo eu, não siga você. O que dá a entender, segundo o escritor da nossa lição, é que aqueles irmãos não estavam aceitando ou acostumados a ouvir opinião diferente. Eles não aceitavam a opinião do outro irmão. Isso é muito prejudicial. Nós temos que saber falar no momento certo, lembra que eu disse no começo? Mas nós devemos também saber ouvir. É sábio ouvir. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvirmos mais e uma boca para falarmos menos. Concorda? Se fôssemos para falar mais, nós teríamos o inverso. Então devemos aprender a ouvir as opiniões diferentes, mesmo que talvez elas não estejam muito coesas, mas é sábio ouvir, para que você possa entender o outro lado da questão. Um prisma tem vários lados. Eu costumo dizer que em um determinado assunto tem 3 opiniões, e isso mesmo, 3 opiniões, a sua, a minha e a correta. Provérbios capítulo 15, versículo 23 vai dizer o seguinte, está aqui no computador. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 15 e 23. Dar resposta apropriada na hora certa. Depois de ouvir, depois de entender, não se antecipar, dar a resposta apropriada na hora certa. Ó, como é bom ouvir um conselho na hora certa. Talvez aquela pessoa não tenha entendido o seu ponto de vista. E na hora que você a ouve, veja, estamos falando de divisões, tá? Dentro da igreja, que acontece nos dias de hoje. Na hora que você a ouve, você entende e você remodela o seu texto. Talvez naquela remodelação da sua fala, do seu mesmo ponto de vista, haja uma resolução nas dissensões. É importante entender que aquela igreja era muito heterogênea. Eu disse no começo, tinha pessoas de diversas culturas, né? E essas pessoas, muitas delas, estavam na igreja buscando pura ambição. Eram pessoas ricas, né? Algumas delas, pessoas que tinham vindo daquele judaísmo tradicional e se sentiam melhores do que as outras. E elas, por si só, queriam ser superiores aos outros. As famosas linhagens que existem dentro da igreja. O sobrenome fulano de tal. É sobrenome de fulano de tal. Mas no reino dos céus, queridos, eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. As cadeiras são todas iguais. Aleluia, glória a Deus. Seremos todos filhos. Seremos todos co-herdeiros. Não existem maiores nem menores. Só há um trono no céu. E é para o nosso Senhor Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Não existem maiores nem menores. Se você é crente, você é servo. Se você é auxiliar de trabalho, você é servo. Se você é diácono, você é servo. Se você é presbítero, você é servo. Se você é evangelista, você é servo. Se você é pastor, você é servo. Todos nós somos servos. Todos nós fazemos parte de um só corpo. Não importa o nome, não importa a sua hierarquia eclesiástica. O que importa é estar ligado nos céus. Aleluia, glória a Deus. A lição vai nos dizer que a formação de grupos rivais. Como resultado das dissensões, a igreja de Corinto acaba por se dividir em 4 facções. Veja, o nosso autor ele é bem categórico e coloca uma palavra bem atualizada, né? 4 facções, grupinhos. Que era o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, que poderia também ser traduzido por Pedro, e o grupo de Jesus Cristo. Dos 4, qual será o melhor? Vamos lá. Se fosse para você escolher um, qual você escolheria? Vamos lá. Continuando a lição. Esses grupos eram formados por aqueles que eram evangelizados e batizados de acordo com a sua liderança, vamos dizer assim. De acordo com a sua liderança.
É interessante observar que quando Paulo ele vai nos trazer a leitura, que foi trazida do texto bíblico da lição em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 12, ele vai dizer: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Aí depois ele diz: dou graças a Deus que eu não batizei muito de vós, a não ser Cristo e Gaio. Quer dizer, é até uma informação surpreendente, né? Ele não se vangloria. E ele dá graças a Deus de não ter batizado muitos. Veja, Paulo, ele estava interessado no crescimento do reino de Deus. Em momento algum, Paulo, apesar de ele ter criado aquela congregação física, né, porque a igreja somos nós, eu e você, né, ele ensina que deve ser enfatizado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ele não prioriza nenhum ensinador. Não importa se é de Paulo, se é de Cefas, se é de Apolo, o que importa é que o evangelho pregado deve ser o de Jesus Cristo. Não importa quem plantou, não importa quem regou, Paulo também vai dizer, mas quem dá o crescimento, né? E ele não valoriza em detrimento de um ou de outro. Cada pregador desses quatro tinha um estilo diferente. Vou falar dos três, né? Uma parte vamos tirar por um momento Jesus Cristo, e vamos falar de Paulo, Cefas e Apolo. Cada um tinha uma forma de pregar, uma eloquência, um modo. E isso fez com que os irmãos se identificassem dentro daquela comunidade e quisessem escolher de um a outro. E como eram esses grupos? O primeiro grupo era o grupo de Paulo, que eram os primeiros cristãos, principalmente os gentios, aqueles a quem ele pregou o evangelho assim que chegou em Coríntios, mais ou menos nos anos 50 depois de Cristo. O segundo grupo era o grupo de Apolo, que era, isso está na lição, ok, queridos? Na página 21. O segundo grupo era o grupo de Apolo, membros que se converteram e se entusiasmaram com seu estilo eloquente, era aquele pregador mais falante, com melhor oratória. Paulo era mais reto, retilíneo, sem muita empolgação. Estou falando no movimento carnal, ok? O terceiro grupo era o grupo de Pedro, que eram principalmente os judeus de origem legalista, né? Aqueles que vieram do judaísmo. E o quarto grupo era o grupo de Cristo. Você se identificou com o grupo de Cristo? Eu não. O grupo de Cristo era aqueles que se achavam mais santos do que os outros na base da sua própria justiça. Surpreendente. Não podemos escolher nenhum dos quatro, mas devemos escolher a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O verdadeiro ensino está aqui, ó. Não está em quem prega. Nós somos apenas um instrumento para falar a palavra. Quem deve ser exaltado é a palavra. Quem deve ser exaltado é Jesus Cristo. Quem deve reinar em nossas vidas não é pregador A, B e C, ensinador D ou F, mas sim a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A preferência ou identificação por alguém é natural, a lição vai nos dizer. O perigo é quando essa relação se torna motivo para se achar superior aos outros. É uma frase que eu já escutei algumas vezes, que diz o seguinte: Deus nos fez original, mas nós queremos morrer cópia. Ah, eu queria pregar como aquele irmão. Ah, eu queria cantar como aquela irmã. Ah, eu queria orar como o irmão. Passamos a vida toda querendo imitar alguém e no final não oramos como aquele irmão, não pregamos como aquele irmão, não cantamos como aquela irmã. Por quê? Porque Deus nos fez originais. Buscamos muitas vezes ser reflexos na vida de alguém. Isso não impede de você ter suas preferências, de você preferir assistir o ensino da palavra de Deus com fulano e tal, com fulano e tal. São pessoas de Deus, mas você não pode trazê-los como expoentes para você querer ser iguais a eles. Tem pessoas que mudam o tom de voz, tem pessoas que falam, tem os mesmos trejeitos daqueles pregadores a quem eles acham que são superiores. Na verdade, os pregadores estão ali fazendo o papel de transmissores da palavra de Deus, mas aquele espectador o torna como uma referência. Quando acontece isso, a gente incorre no que vai acontecer aqui agora, no terceiro subtópico da lição,
que trata das divisões e os seus perigos. Vamos continuar nesse pensamento. Quando ele diz, após escrever sobre a formação dos grupos rivais, o apóstolo aponta a possível causa das discordâncias entre eles. Parece que estavam idolatrando o fato de serem batizados por algumas pessoas. Eles valorizavam mais os homens. Reino dividido, grupos separados. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 6, eu separei essa leitura aqui para nós, Mateus capítulo 6, o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui a leitura nos faz Mamon é o Deus do dinheiro, né? Representa o dinheiro. Veja, irmão Adriel, eu não odeio o pastor tal, pastor B, pastor Y, pastor C. Eu apenas acho ele melhor do que pastor Z. Beleza. Ou você se dedica a esse pastor, ou você se dedica a Jesus. Você não pode servir a dois senhores. Quando você coloca qualquer coisa no seu coração acima do Senhor Jesus Cristo, esta coisa se torna idolatria. Pode ser um carro, pode ser dinheiro, pode ser uma pessoa, pode ser uma posição social. O Senhor Jesus Cristo deve ser Rei em nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Não podemos adorar a dois senhores. Não podemos escolher adorar a Cristo e adorar a Mamon ao mesmo tempo. Ele deve, o nosso Senhor Jesus Cristo, estar acima de todas as coisas. Ainda sobre essa leitura de reino dividido, Mateus capítulo 12, versículo 25, eu deixei aqui separado, vai nos dizer o seguinte, Jesus Cristo nos fala o seguinte, Jesus reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não existem dois caminhos. Nós devemos prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades cristãs, devemos buscar viver em uma harmonia, porque somos, como eu disse lá na leitura de 1 Coríntios capítulo 12, um só corpo, bebemos de uma só fonte, somos parte de um corpo e a cabeça é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele não só exige exclusividade. Deus, Ele exige inteira adoração. Porque só Ele é digno de nosso louvor. Ele nos deu a vida, Ele nos tem guardado, Ele tem protegido as nossas famílias. Ninguém, Paulo vai dizer, será que fui eu que morri na cruz por vós? Conhece alguém que poderia morrer por ti? Por amor a você? Detalhe, sabendo que você era mau, sabendo que você é pecador, sabendo que você não fez nada de bom para aquela pessoa, só um fez isso e foi o Senhor Jesus Cristo. Então por isso a glória, para que subamos com Ele para ser recebido no céu. Aleluia. O perigo de ser narcisista. Paulo faz agradecimento que causa espanto e pode ser até mal interpretado quando ele dá graças de ter batizado apenas alguns da igreja. Isso está lá em Atos capítulo 18. Atualmente vivemos uma sociedade narcisista onde muitos buscam erroneamente a satisfação dos próprios desejos e consideram os outros como mero objetos. Olha só. Tem uma leitura que eu quero fazer com os irmãos em Isaías capítulo 5, versículo 20, antes, enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu quero fazer um comentário sobre meros objetos. Há pessoas que amam coisas e usam pessoas. Vou repetir. Há pessoas que amam coisas e usam pessoas. Vamos dar um nome a essa coisa. Há pessoas que amam o dinheiro e usam as pessoas. As pessoas que amam
a seu emprego, a sua autoridade e usam as pessoas. Meros objetos. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas em favor dessas pessoas. É isso que ele está querendo nos dizer. Isso é inversão de valores. Inversão de valores. Isaías, capítulo 5, conhecido como profeta messiânico do Velho Testamento, versículo 20, ele vai dizer: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Esse versículo, se tivesse um título para dar para ele, seria inversão de valores. É isso que a lição quer nos trazer. É quando a gente inverte os valores. É quando a gente valoriza as coisas erradas em consonância das coisas corretas. Último subtópico da lição: o perigo de pregar o evangelho por ostentação. Veja, outra palavra bem atualizada. Primeiro foi facções e agora ostentação. Paulo não confiava na sabedoria de palavras, mas na pregação do evangelho, que havia transformado a sua vida e era a força transformadora que movia a comunidade cristã. Veja só. O objetivo de Paulo era passar a mensagem de uma forma simples. Quando Paulo era oportunizado em falar, ele não usava de palavras difíceis, de expressões complexas, de introduções, como é que eu vou dizer, longas, rebuscadas, mas ele precisava pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é simples. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: se confessares os teus pecados, se deixares as práticas do pecado, no momento em que confessares os teus pecados diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Nova criatura. Aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Simples. O Senhor se faz Rei em tua vida. E através do tempo Ele vai moldar a tua postura. O Espírito Santo vai trabalhar em você como um professor, como um mestre. E Ele vai te mostrar como proceder para caminhar firme até os céus. E Paulo, ele tinha esse ensino simples para pessoas simples. Ele não se preocupava em estar ostentando. Paulo era um homem muito erudito, falava diversas línguas. Inclusive, quando ele vai pregar no Partenon, que está lá no livro de Atos, os gregos se impressionam como ele não tem sotaque judeu nem romano. Ele parece um grego. Então veja, Paulo era um homem eloquente, mas ele se preocupava em pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, é comum no meio evangélico ouvirmos pregadores que confiam na sua própria capacidade. Eu preguei em tal lugar. Quando eu fui pregar em tal lugar, Deus salvou 500 pessoas. Isso no início de quando ele vai fazer a sua pregação, né? Quando eu preguei no Congresso X, o Senhor batizou tantas pessoas. Que glória há nisso! A glória tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo. E a lição vai nos dizer que esses pregadores dos dias atuais, alguns deles, promovem o seu próprio nome e o seu ministério. A pregação do Evangelho não deve ter como objeto projetar o pregador, mas trazer benefícios próprios, exaltar a Jesus e a eficiência do seu sacrifício na cruz do Calvário. É pregar que o Senhor transforma, é pregar que o Senhor salva, é pregar que o Senhor cura, é pregar que o Senhor batiza com o Espírito Santo e deixa que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Paulo tinha esse objetivo, uma pregação cristocêntrica, Cristo no centro. Isaías vai dizer que se nós fôssemos
avaliar nossas próprias justiças, seríamos trapos de imundície. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, e não pelas nossas próprias obras, e não pelas obras que possamos ter praticado. Pregadores vão pregar, mudam o tom de voz, como eu disse a vocês. Utilizam técnicas de oratória no púlpito. Há momentos em que falam mais alto, falam mais baixo. Há momentos que pedem para o povo se levantar. Prega Cristo. Apresenta a cruz. Só o Senhor nos salva deste mundo perverso. Há um lugar na glória para você também, querido ouvinte, que não é cristão, que está assistindo essa lição. Basta você confessar agora aqui: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero andar com Cristo. A pregação do Evangelho deve ser essa, deve ser simples, deve ser objetiva. E quando pregamos o Evangelho objetivo, esquecemos das dissensões, paramos de avaliar os outros, paramos de separar aqueles que não falam parecido conosco, paramos de provocar intrigas, Tito 3:9, entrando em discussões vãs, que não nos levam, que não nos edificam. Devemos pregar o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, que purifica de todo pecado. Precisamos seguir o modelo de Cristo, amar as pessoas e buscar viver um reconhecimento no céu, e não dos homens, e não da terra, e não por nossos próprios méritos, mas pelo mérito do Senhor dos Exércitos. E a lição conclui dizendo o seguinte: as divisões internas da igreja de Corinto estavam prejudicando a unidade da comunidade e tirando o foco principal da missão da igreja, que é o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Este comportamento revelava novamente uma imaturidade espiritual. Veja, dissensões, confusões, aspecto de imaturidade espiritual. Amém? Foi bênção para você. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, ó. Inscreve no canal se você não for inscrito. Próximo domingo estaremos mais uma vez gravando a nossa 4ª aula, que tratará sobre a sabedoria divina. Ok? Que Deus vos abençoe, que essa semana seja de bênção, que você possa agradecer a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.